Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso segundo programa Conectados com a Mãe Aparecida. No programa de hoje ele está recheado de atrativos, entre eles entrevistas, reportagens, então fique ligado. Teremos agora o primeiro quadro do programa de hoje, Vida de Pastoral. Neste quadro, iremos entrevistar a Dona Maria Helena Pires, coordenadora da catequese paroquial e também assessora junto à pastoral da catequese diocesana. Acompanhe. Eu sou Maria Helena de Carvalho Pires, trabalho aqui na coordenação da catequese, sou catequista também da Eucaristia. 47 anos que eu trabalho aqui no santuário. Quem me convidou foi o Padre Guido, que era nosso pároco na época, né? E começamos, que a catequese era só na escola. Mas então ele chamou para a gente renovar a catequese paroquial. E viemos eu e a Lúcia Mendes e 12 crianças. Foi assim que a gente começou e que tem crescido, né, ao longo dos anos. Muita gente passou, muita gente que já trabalhou aqui com a gente, né? Aí a catequese firme, conforme o Padre Guido queria, que ele falou que não podia parar de jeito nenhum. E até hoje ela não parou. Eu comecei aqui, conforme eu falei, o Padre Guido me chamou, até foi uma catequista lá da Nossa Senhora de Oliveira, Lodário, e eu fui lá conversar com ele. E ele me pediu que eu organizasse, chamasse outras catequistas e tudo. Eu era coordenadora, assim, só aqui do santuário. E mais tarde, quando se tornou paróquia, Padre Miguel, né, Dom Miguel, na época era nosso pároco, por umas 2 vezes nós fizemos votação para escolher a coordenadora. E eu ganhei na votação e estou até hoje aqui como coordenadora e como catequista também, né? A catequese é o futuro da igreja e o futuro também da comunidade, da sociedade, que é tudo que a gente passa para as crianças, não só os valores da nossa religião, da nossa igreja, mas a gente passa também os valores sociais para os meninos, para que sejam bons cidadãos futuramente. E é uma importância muito grande porque atrai também as famílias. Trabalhando com as crianças, a gente traz a família para a igreja. E isso é muito importante para a comunidade, para a sociedade. Agora a gente tem um projeto também com adultos, então muitos adultos que não têm a Eucaristia, não têm a Crisma, até o batismo mesmo, a gente está com um projeto muito bonito trabalhando com eles. E eu acho que é assim, todos na igreja são catequistas, mas nós temos a catequese organizada, né? E eu faço parte dessa catequese organizada, que é tudo que a gente faz na igreja é para evangelizar, né? Quem põe flor, quem canta, quem lê, está evangelizando, está ajudando, né? E nós trabalhamos com a catequese organizada mesmo. A gente começa com a criança aos 6 anos. Muitas famílias trazem a criança antes, às vezes com 5 anos mesmo. Então a gente começa, que nós falamos, a iniciação, talvez nos 6 anos é mais uma catequese lúdica, mais de brincadeira, de desenho, mas sempre em cima dos valores, né, da igreja, dos ensinamentos da igreja. Depois tem a pré-eucaristia, que trabalha 1 ano antes de fazer a primeira comunhão. Vai saindo dessa turma, fica 1 ano na pré-eucaristia, depois mais 1 ano para receber a comunhão. E a Crisma também são 2 anos de trabalho com os adolescentes. A gente não Crisma, é uma norma da diocese, é só acima de 12 anos que eles são crismados. Então, às vezes, a gente vai levando, né, os meninos nesse
tempo, tem a perseverança, a Crisma 1, a Crisma 2, aí para crismar. O Papa Francisco instituiu o ministério do catequista. Então os catequistas vão ser ordenados pelo bispo e vão receber um tempo, né, por uns 4 anos, essa ordenação. Depois, igual o ministro da Eucaristia, depois renova, né, e volta. Mas ainda não foi feito isso na nossa diocese. Nenhum catequista ainda recebeu esse ministério. Vai ter algumas exigências. Os 3 anos de preparo na escola catequética, uma idade superior a 18 anos, uma participação na catequese já há uns 4, 5 anos, para depois receber o ministério. Mas a gente começa sempre, e nós temos aqui no santuário, jovens que terminam a crisma e vêm para ser ajudante. Então, geralmente, trabalha com um catequista mais velho durante um tempo até pegar uma turminha. E durante esse tempo, eles também... Nós temos cursos, né, na diocese e na paróquia. O padre tem as reuniões que estuda com a gente, e na diocese tem os encontros de forania, encontro das paróquias, dos coordenadores. Então tem uma certa exigência, né? Porque o catequista, pelo menos a missa do domingo, a frequência, né, na igreja tem que ter. E a gente precisa muito de gente para trabalhar na catequese, porque não é uma tarefa muito fácil. É toda semana e não há como faltar. Porque a catequista que falta assim, para dar catequese com a turma, os meninos somem. Eles não voltam e vão desanimando porque a catequista não vem. Então a gente precisa muito, né? Se alguém que estiver escutando e vendo, quiser participar, procurar a gente, conversar, né? Quem sabe vai participar com uma outra turma, vai ajudando, até depois ficar de catequista mesmo com uma turma. A gente tem ótimas catequistas, graças a Deus, e aqui nossos catequistas, nós só temos mulher. Já aconteceu de ter catequista homem também, mas agora tem só mulher. Mas são catequistas assim, de 10 anos, de 12 anos, de até mais anos, quer dizer, são perseverantes no trabalho, né? Isso é importante para nós. Tem dado muito certo, graças a Deus. Agradeço, né, pela entrevista, de divulgar a catequese, a gente poder chamar alguém também, né, através da entrevista. E quero também, assim, falar que a PASCOM foi um grande presente não só para a diocese, mas para o nosso santuário, onde eu acompanho. Então, na pandemia, a PASCOM manteve a igreja de pé, e também nós em casa, né, os idosos principalmente, que não tinha como sair, a gente ficou de pé em oração por causa da PASCOM. Então vocês estão de parabéns, que Deus abençoe a PASCOM cada vez mais, né, trabalhando aí. Eu lançarei as sementes que me foram confiadas. Peço, Senhor, meus pés firmes pra seguir a caminhada, força pra poder regar, com amparo de tua mão. Não deixe me desanimar sem completar a missão. Não deixe me desanimar sem completar a missão. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor.
Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Neste ano de 2022, nós pudemos vivenciar algo que ficamos restritos por 2 anos, vivenciar a Semana Santa, momento auge de nossa fé, que teve início com a celebração do Domingo de Ramos, com a procissão saindo lá do Cruzeiro. Depois, durante a semana, pudemos vivenciar as missas, até na quarta-feira. Na quinta, pudemos celebrar a Eucaristia, a instituição dela e também a instituição do sacerdócio. Na Sexta-feira Santa, momento de recolhimento e de oração. Pudemos vivenciar também a cerimônia da adoração à Santa Cruz, algo que também ficamos restritos de fazer durante esse período. E a celebração, o ponto alto da Semana Santa, se concretizou na Vigília Pascal, solene momento onde aconteceu o acendimento do Círio Pascal, essa vela que nos acompanha durante todo o ano, mas em especial neste momento da Páscoa. Vejamos como que foi a Semana Santa em nossa paróquia. Acompanhe a reportagem. A Semana Santa é um ato muito forte para todos nós fiéis. E aqui no santuário a programação se iniciou no Domingo de Ramos, com a bênção dos ramos em frente ao Cruzeiro da Avenida Valdemar Fernal. Veja um pouco como é a celebração do Domingo de Ramos e como foi o acontecimento aqui no santuário. Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão, por onde o Senhor passaria, montado num jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa então uma trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé, a vitória do Cristo na história, marcada por tantos conflitos e desigualdades. Em nossa paróquia, a bênção dos ramos aconteceu em frente ao Cruzeiro, na rua Demar Fernal, e em seguida houve a procissão da entrada de Jesus em Jerusalém, até um santuário Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu a continuação da celebração. Cantando e gritando, Hosana Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará. No julgamento defenderá. O Senhor dos Hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Na segunda, terça e quarta-feira santas, houve a celebração da Santa Missa às 19 horas aqui no santuário. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Na quinta-feira é um marco muito importante para nós católicos também, pois é a missa da Ceia do Senhor, instituição da Eucaristia, mandamento do amor, cerimônia do lava-pés. Este ano, com grande alegria, voltamos a fazer a cerimônia depois de 2 anos sem fazer essa celebração. E a celebração se encerra com a vigília eucarística até às 00:30 no salão paroquial. Veja como foi essa celebração. Lava-pés. O lava-pés é um ritual litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou padre, que lava os pés de algumas pessoas da comunidade, está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade para que todos tenham a salvação, como fez Jesus. Em nossa paróquia, os discípulos foram representados por 6 alunos e 6 professores, seguindo o tema voltado para a educação da campanha da Fraternidade 2022. Instituição da Eucaristia. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite que foi traído, ofereceu ao Pai seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia significa ação de graças e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as aparências de pão e vinho. Instituição do sacerdócio. A Santa Missa é então a celebração da Ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isso em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. Após a celebração, o Santíssimo Sacramento foi trasladado para o subsolo do santuário, onde os fiéis se reuniram em vigília eucarística até a 00:30. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo Redentor. Na sexta-feira da Paixão, dia de jejum e abstinência, houve extensa programação aqui no santuário, iniciando às 5 horas da manhã com a Via Sacra saindo da Capela Santo Antônio, no bairro Bandeirantes, em direção ao Morro da Antena. Às 7 horas da manhã, houve outra Via Sacra aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida. O santuário ficou aberto durante todo o dia para a visitação do Senhor Morto. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa,
15 horas houve a celebração da Paixão do Senhor, a mais importante celebração deste dia da Semana Santa. Não é celebração eucarística, pois é o único dia que a igreja não celebra a celebração eucarística. Houve aqui no santuário a liturgia da palavra, a distribuição da Eucaristia e a adoração da Santa Cruz. Veja como foi este momento para nós. Sexta-feira Santa. A tarde da Sexta-feira Santa apresenta o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz erguida sobre o mundo segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe, do soldado que transpassou o lar. Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia, a veneração da Santa Cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Lenho que o sangue recobre ao homem Deus sustentais. No sábado santo, a igreja ainda fica recolhida e em silêncio durante todo o dia, até a celebração da Vigília Pascal. É a celebração mais importante de todo o ano litúrgico, conhecido também como Dia da Luz. É o dia em que é apresentado o Círio Pascal, a vela mais importante da igreja. Neste dia é abençoado o Círio Pascal, os círios das comunidades de nossa paróquia e as velas de todo o povo. Na noite do sábado santo, 16, os fiéis se reuniram em frente ao lar das idosas Santo Antônio, onde houve a bênção do fogo e a preparação do Círio Pascal. Em seguida, procissão luminosa até o santuário Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu a continuação desta celebração eucarística, a mais inoperante de todo o ano litúrgico. Durante o sábado santo, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando na oração e no jejum sua ressurreição. Todos os elementos especiais da vigília querem ressaltar o conteúdo fundamental da noite, a Páscoa do Senhor, sua passagem da morte para a vida. A celebração acontece no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, tenham acesas as lâmpadas, como os que aguardam seu Senhor chegar, para que os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa. Bênção do fogo. Fora da igreja, prepara-se a fogueira. Estando o povo reunido em volta dela, o sacerdote abençoa o fogo novo. Em seguida, o Círio Pascal é apresentado ao sacerdote. Com o estilete, o padre faz nele uma cruz, dizendo palavras sobre a eternidade de Cristo. Assim, ele expressa, com gestos e palavras, toda a doutrina do Império de Cristo sobre o cosmos, exposta em São Paulo. Nada escapa da redenção do Senhor, e tudo, homens, coisas e tempo, estão sob sua potestade. Procissão do Círio Pascal. As luzes da igreja devem permanecer apagadas. O diácono toma o círio e o ergue, por algum tempo, proclamando: Eis a luz de Cristo. Todos respondem: Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Os fiéis acendem suas velas no fogo do Círio Pascal e entram na igreja. O círio, que representa o Cristo ressuscitado, a coluna de fogo e de luz que nos guia pelas trevas e nos indica o caminho à terra prometida, avança em procissão. Proclamação da Páscoa. O povo permanece em pé com as velas acesas. O presidente da celebração incensa o Círio Pascal.
Em seguida, a Páscoa é proclamada. Esse hino de louvor, em primeiro lugar, anuncia a todos a alegria da Páscoa, a alegria do céu, da terra, da Igreja, da Assembleia dos Cristãos. Essa alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. Terminada a proclamação, apagam-se as velas. Também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece. Liturgia da Palavra. Nesta noite, a comunidade cristã se detém mais que o usual na proclamação da Palavra. As leituras da vigília têm uma coerência e um ritmo entre elas. A melhor chave é a que nos deu o próprio Cristo. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes, aos discípulos de Emaús, o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. No domingo da ressurreição, é o dia que a gente comemora o ressurgimento de Cristo. E aqui no santuário, as atividades começaram cedo. Às 5 horas da manhã, houve a primeira missa e a procissão. Acompanhe. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. Domingo da Ressurreição é o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado. Ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Do hebreu Pessa, a Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando um modo de falar, como pensam alguns para dizer que vive somente em nossas lembranças. Neste dia, aconteceu 3 celebrações em nossa paróquia. A primeira, a missa solene, aconteceu 5 horas da manhã, seguida da procissão de ressurreição com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de nosso bairro. A missa das 9 horas foi marcada pela participação das crianças e a admissão de novos coroinhas. E a última missa aconteceu às 19 horas, transmitida também pelos meios de comunicação de nossa paróquia. Neste último domingo, 24 de abril, a gente celebrou aqui no santuário a Festa da Divina Misericórdia. Houve às 15 horas um momento de reflexão e o texto da Divina Misericórdia, que foi transmitido pelas mídias sociais. Ó sangue e água que jorrais do coração de Cristo, como fonte de misericórdia para nós. Dentro da oitava pascal, que são os 8 dias pós a celebração da Páscoa,
a Igreja nos convida a celebrar a Divina Misericórdia. E neste ano, nossa paróquia muito se alegrou, porque tivemos nessa data a instituição de 34 novos ministros da Eucaristia. Acompanhem como que foi esse momento em nossa paróquia. Na noite deste domingo, 24, além da festa da Divina Misericórdia, nossa paróquia acolheu 34 novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. A missa, com o rito de admissão, aconteceu no Santuário Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo nosso pároco-reitor, Padre Pedro Cícero Carapino. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é um leigo ou leiga a quem é dada a permissão, temporária ou permanente, de distribuir a comunhão aos fiéis na missa e em outras circunstâncias, tendo também outras funções. Os leigos podem fazer a exposição do Santíssimo Sacramento e presidir a celebração da palavra. As funções, pois, de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística são: distribuição da comunhão na missa, distribuição da comunhão fora da missa aos doentes e outras pessoas que com razão o solicitem, a administração do viático, exposição do Santíssimo Sacramento para a adoração dos fiéis, mas não é permitida a bênção com o mesmo, e a presidência da celebração da palavra, onde não houver sacerdote. Os ministros extraordinários da comunhão devem ser escolhidos entre a comunidade cristã respectiva e devem ser pessoas idôneas e com boa prática cristã. Na maior parte das dioceses, os candidatos, antes de assumirem as suas funções, recebem uma formação litúrgica e doutrinal que lhes permita exercer a sua função com a máxima dignidade e decoro. No fim de tal formação, são admitidos pelo bispo ou padre às funções para as quais foram escolhidos, o que geralmente é feito em uma celebração litúrgica. Normalmente, a função é atribuída por um determinado prazo, que geralmente pode ser renovado. No entanto, para o caso de uma celebração em que são necessários os serviços de um ministro extraordinário da comunhão e não se encontrando nenhum na Assembleia, numa emergência, pode ser designada neste momento uma pessoa idônea, que auxilie o presidente da celebração somente para aquela celebração em específico. Tua beleza, Senhor, terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Quero convidar a você que está acompanhando este nosso programa a fazer agora o nosso momento orante. Vamos voltar os nossos olhos para a imagem de Nossa Senhora e vamos rezar a ela, nos consagrando nossas vidas, nossas famílias e nossas necessidades. Fique à vontade para apresentar o seu pedido, a sua prece, e vamos agora nos consagrar a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai, nossa celestial cooperadora,
e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então esse foi o nosso programa de hoje. Ainda em clima de Páscoa, queremos, em nome da paróquia, desejar a todos vocês que nos acompanham uma feliz e santa Páscoa. Se você gostou do programa de hoje, compartilhe, curta e comenta. Fique ligado na programação de nossa paróquia e não se esqueça, temos um próximo encontro no próximo mês. Então fique ligado.